abençoe a sua vida. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja dentro do seu coração, dentro do seu lar, confortando e trazendo ânimo neste momento que nós vivemos hoje. Quero abençoar a sua vida com a graça e saudar você com a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez nós estamos aqui para falar um pouquinho a respeito da palavra do Senhor, para conversar a respeito daquilo que a Bíblia diz, dos ensinamentos que ela traz para nós sobre nosso dia a dia, sobre os nossos passos, sobre aquilo que nós devemos enxergar no nosso caminhar. Nos dias de hoje, vivemos um tempo específico, especial na nossa vida. Uma crise sanitária, uma crise econômica, uma crise ampla, que ninguém sabe ao certo a dimensão que vai tomar. Mas num momento de crise, é também hora de olhar para frente e enxergar a oportunidade. Toda crise também reflete numa oportunidade. E eu quero conversar um pouquinho hoje com você a respeito de que tipo de oportunidade nós temos diante de Deus. Qual a nossa visão diante de uma crise? A visão natural e a visão de Deus. Daqui a pouquinho eu vou ler um texto da palavra de Deus, alguns versículos apenas do Evangelho segundo Lucas. Mas antes, eu quero te desafiar a analisar um pouquinho como você tem enxergado o momento que vivemos hoje. Qual a sua visão? Qual a sua percepção? Como você tem encarado os desafios que estão se apresentando para nós? A Bíblia fala que nós devemos olhar para Jesus. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Eu tenho falado aqui com vocês a respeito da fé. Nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. A nossa fé, ela tem que se basear naquilo que nós enxergamos do modo espiritual e não do modo natural. Ora, a fé, diz a palavra de Deus, é o firme fundamento, é a certeza das coisas que não se vê, mas que se espera. Onde está a sua esperança? Onde está o seu olhar? Onde está o seu foco? Nós iniciamos nesta semana, especificamente ontem, primeiro dia da semana, domingo, a chamada Semana Santa. A semana na qual nós, cristãos, comemoramos, celebramos, festejamos a morte e ressurreição de Jesus Cristo. É uma semana importante, é uma semana de festa, é uma semana de alegria, mas para que tudo isso seja verdadeiro, é importante que nós pensemos claramente
Aonde está o nosso foco? Para onde estão direcionados os nossos olhos? Você vive pela informação. Informação eu encontro na TV, na internet, no jornal. Ou você vive pela revelação? A revelação eu encontro na palavra de Deus. Por isso, nós resolvemos chamar esses nossos encontros noturnos de cura pela palavra de Deus. Porque é na palavra de Deus que eu vou encontrar a revelação. E a revelação é que vai me ajudar a manter o meu foco em Jesus Cristo. Nós não vivemos pelo natural. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Portanto, posso chegar à conclusão que se eu não tiver fé, eu não consigo viver. Olha só a que ponto chegamos. Vou repetir, preste atenção. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Ora, se eu não tiver fé, eu vou viver pelo quê? Pelos índices? Pelas estatísticas? Pelos números? Entendem porque tem tantas pessoas hoje em desespero, em pânico, morrendo de medo? Nós não precisamos ter medo. Sabe por quê? Se Deus é por nós, diz a palavra de Deus, quem será contra nós? Está lá no capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está aí com você, dentro do seu coração, não precisa ter medo. Não precisa estar ansioso. Jesus disse, não andeis ansiosos com coisa nenhuma. E eu quero ler com vocês, daqui a pouquinho, um texto que diz exatamente a respeito do domingo da ressurreição de Jesus Cristo. Ele também ressuscitou no primeiro dia da semana. E aí, nós vamos enxergar uma particularidade que talvez passe despercebido aos olhos menos atentos, daqueles que fazem aquela leitura da Bíblia, assim, sem muito zelo, sem muito cuidado, sem muita atenção aos detalhes. Mas a Bíblia, ela é tão rica e cheia de detalhes que são importantes que eu preciso ter uma leitura mais atenta, minuciosa. Vamos ao texto. Eu quero ler com vocês alguns versículos do Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, que fala justamente do histórico momento da ressurreição de Jesus Cristo. Diz assim a palavra de Deus. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Elas iam embalsamar o corpo de Jesus, visto que ele foi sepultado às pressas. Então não houve tempo de perfumar e de embalsamar o corpo, como era costume dos hebreus naquela época. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Lembram? Quando Jesus foi sepultado, colocaram uma pedra bem grande na entrada do túmulo e ainda um selo, um lacre, para garantir que ninguém roubasse o corpo, para que alguém alegasse que Jesus ressuscitou e, na verdade, os discípulos tivessem roubado o corpo de Cristo. Que coisa!
E elas foram até lá à espera, olha só, essas mulheres estavam à procura do corpo de um Cristo morto dentro de um túmulo lacrado. Essa era a expectativa. Era isso que elas vislumbravam. Ok? Aconteceu. Perdão, versículo 3. Mas, ao entrar, elas encontraram, versículo 2, a pedra removida do sepulcro. E, ao entrar, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Opa! Tínhamos uma expectativa, uma visão. Esperávamos que elas encontrassem um Cristo morto, 3 dias já sepultado, num túmulo selado. Elas encontraram um túmulo aberto e vazio. Entendem o problema da visão, do foco? Vamos mais adiante. Versículo 4. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, medo, ok? Baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram. Quem tem medo, quem está amedrontado, baixa a cabeça e olha para o chão, né? Interessante. Agora, mais interessante é o que os anjos, os varões com vestes resplandecentes, perguntam para essas mulheres. Por que buscais entre os mortos ao que vive? Vou repetir. Por que buscais entre os mortos ao que vive? Muitas vezes nós estamos buscando no lugar errado, do jeito errado, a circunstância errada. Pare e reflete você aí. A sua expectativa. Onde está a sua fé? Jesus havia avisado os discípulos e as mulheres que ele haveria de padecer, ser entregue na mão dos pecadores e morrer, e ao 3º dia ele ressuscitaria. Mas parece que não entrou essa informação. Havia um bloqueio. Sabe o que é que bloqueia? Nossos ouvidos, nossos olhos, nosso interior, o nosso espírito. É a falta de fé. Por um instante, elas deixaram de acreditar no que o mestre havia dito. E os varões perguntaram, por que buscais entre os mortos ao que vive? Nesses dias de pandemia de coronavírus, nesses dias de confinamento, de isolamento social, de quarentena, chama aí do que você quiser. Para onde você está olhando? O que você está buscando? Aonde está plantada a sua fé? Onde estão os seus olhos? No autor e no consumador da sua fé, Cristo Jesus, o ressurreto, Rei dos reis e Senhor dos senhores? Ou está nas estatísticas, no vírus, nos números, nas mortes? Eu não estou aqui fazendo nenhuma apologia ou defendendo a irresponsabilidade. Não. Eu mesmo, minha família, estamos resguardados em nossos lares conforme a orientação das autoridades. A Bíblia diz que nós devemos obedecer às autoridades. Eu só não devo obedecer às autoridades se as ordens que elas derem forem contra a autoridade maior que está aqui na palavra de Deus. Mas não há uma proibição na palavra de Deus a que eu faça isolamento social. Então, se as autoridades, prefeitos, governadores, ministro da Saúde, presidente da República, têm dito isso, eu devo cumprir. No entanto, de forma muito serena, toda vez que eu ouço um noticiário, e eu não estou aqui dizendo para vocês que eu não assisto noticiários, que eu não leio notícias através da internet. Pelo contrário, eu busco me informar.
Mas a minha informação não pode ocupar o lugar da revelação de Deus para mim e para você. Cristo em nós é a esperança da glória. E como é que Cristo vai estar aqui no momento em que eu olhar para Jesus e não as circunstâncias? No vídeo anterior eu falava a respeito de Pedro, que começou a afundar enquanto andava por sobre as águas, porque começou a olhar para o vento e para as ondas, ao invés de olhar para Jesus. E olha só, o que essas mulheres disseram? Versículo 6. Aliás, os anjos ainda dizendo, ele não está aqui, mas ressuscitou. Olha o alerta que eles fazem. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Ou seja, lembrem-se do que ele disse. Também falei aqui num vídeo anterior, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Lamentações de Jeremias. Se elas tivessem na sua memória foco, visão, nós estamos indo em direção ao túmulo, mas nós vamos encontrar um Cristo vivo. A visão seria outra. Onde está? Eu tenho buscado vir aqui agora diariamente. A partir de hoje os vídeos serão diários. Por quê? Para te trazer à memória alguma coisa, para te dar esperança. A esperança de que Cristo vive. 102 anos atrás houve uma outra pandemia na humanidade que matou milhões. A tal da gripe espanhola. Pesquisa lá na internet. Dá uma olhadinha no Google. Agora, independente de pandemia, independente de crise econômica, independente de enfermidade, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o futuro, nem o passado, nem a altura, nem a profundidade, nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos. A partir do versículo 28 e seguintes vai dizer isso que eu estou falando para você. Não seja como essas mulheres que foram até o túmulo à procura de um Cristo morto, enterrado com o túmulo lacrado. Mas lembre-se do que ele disse. E o que é que ele disse? Como é que eu vou saber, Alexander, o que é que Deus tem dito aqui? E é por isso que eu estou aqui. Para te falar o que ele tem dito, baseado na palavra de Deus. E ele tem dito que não nos abandonou. Ele tem dito, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu, porém, não serás atingido. Lá em Êxodo, existe um versículo que diz, e até compartilhei esse versículo na postagem que eu fiz, quando anunciei que as nossas lives seriam diárias. Nenhuma enfermidade virá sobre ti. O nosso Deus é Jeová Rafá, é o Deus da cura. Ah, mas o crente não fica doente? Fica. O servo de Deus não fica doente? Fica. Quem sabe numa outra live a gente conversa um pouquinho sobre a consequência do pecado. E uma das consequências do pecado foi que a criação foi afetada. E por essas razões existem as doenças, as enfermidades graves e a morte. Mas independente, também há um texto lá em Romanos que diz que quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. O mais importante é que a minha vida, a minha alma, o meu espírito estejam nas mãos do Senhor. Vamos adiante com a leitura. Vou ler de novo o versículo 6. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Quando disse,
Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Versículo 8 é uma chave importante. Então, olha só, essa é uma palavra que toda vez que eu leio na Bíblia me arrepia, no bom sentido. Chama minha atenção, me desperta. Então se lembraram das suas palavras. Vamos usar aquele português claro? Caiu a ficha? Quando os anjos falaram, é verdade, ele disse que ressuscitaria. E nós aqui procurando um Cristo morto. Ele está vivo, porque ele disse que ressuscitaria. Com isso eu quero te dizer o seguinte: você está apavorado, você está com medo, você está preocupado, você está nervoso, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas lembre-se de quem a Bíblia diz que você é e de quem o Senhor em quem você crê é. Ah, mas eu ainda não creio, eu ainda tenho dúvidas, eu ainda não coloquei a minha vida na mão do Senhor. Dá tempo de fazer isso hoje ainda. Só você entregar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Como está escrito lá em Romanos 10, versículos 9 e 10. Se com a tua boca você confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e crendo que Deus ergueu Jesus dentre os mortos, como nós lemos, e que Ele está vivo, você será salvo. Essa salvação é eterna. É para depois desse nosso tempo aqui na terra. Basta crer e receber Jesus. Percebam, não estou falando de religião, não estou falando de igreja A, B, C, D, E ou F. Estou falando de fé, estou falando de Jesus, estou falando daquele que é o autor de todas as coisas, o autor da vida. A Bíblia fala que tudo foi criado por Ele e para Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Olha para Jesus. Essa é a mensagem que eu gostaria de repartir de uma forma muito carinhosa na noite de hoje. Tira o olho de onde você está focado e olha para Jesus. Eu não sei que tipo de dificuldade você está enfrentando. Eu não sei que tipo de crise você está saboreando na sua vida. Eu não sei que tipo de desafio você está lutando. Financeiro, físico, você pode estar com algum problema de enfermidade. Hoje mesmo eu tomei conhecimento de pessoas próximas, conhecidas nossas, que tiveram coronavírus. Estão já na fase final de recuperação, graças a Deus, mas passaram por esse processo, por esse vale. Por falar em vale, o que diz a palavra de Deus? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Eu quero orar para nós encerrarmos, convidando você a confiar, a descansar e esperar no Senhor. Olha para Ele. Muitas vezes a gente olha demais para o problema, para as informações. A gente mede detalhadamente a dificuldade que estamos vivenciando. Tira os olhos do problema e põe os olhos no Senhor. Senhor, Tu és maior que tudo isso. Me socorre, me ajuda. Está pesado demais para mim. O que disse Jesus? Vinde a mim, todos os que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Troca. Entrega o teu peso, a tua carga, o teu jugo
para Jesus e pega o dele. Confia e descansa. Feche seus olhos. Senhor Jesus, eu quero te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui falando da palavra do Senhor. E eu te peço que o Senhor visite cada uma dessas pessoas que estão assistindo através das redes sociais e que assistirão mais tarde esses poucos minutos que ficarão registrados aí na internet. Toca nos corações, Pai. Traz paz, consolo e ânimo. Oh, Jesus, não permita que as pessoas entrem no desespero, no medo, no pânico, mas que possam olhar e saber que o Senhor está vivo e que está conosco. Eu abençoo a cada um, no nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Mais uma vez, eu me coloco à disposição para conversar contigo, para orar com você, e que Deus possa, através desses nossos encontros, todos os dias às 22 horas, trazer um ânimo maior para o seu coração, um conforto. Que Ele possa realmente mudar a sua vida. Que isso só o Senhor pode. Para de olhar para as situações. Para de olhar para as circunstâncias. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Deus te abençoe. Fique na graça e na paz do Senhor. A gente se encontra amanhã, às 22 horas, se Deus quiser. Deus te abençoe.